Nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito de três coisas. A respeito do Pirula, que há pouco tempo atrás sofreu um AVC, foi internado na UTI. Seus amigos se apressaram para fazer uma vaquinha para ajudar a ele e a família, mas depois não soltaram mais atualizações a respeito do seu atual estado de saúde. Quero falar também a respeito do Ramsés II, que foi processado pelo Podpah, foi lá tentar conversar com os rapazes, foi tratado como um cão, humilhado, e depois entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Quero falar para vocês o que conversamos aqui. Quero falar também a respeito do Donald Trump, que impôs tarifas sobre o Brasil, e já existem brasileiros se ferrando com essa história, perdendo tudo, tendo que demitir funcionários, indo para a sarjeta. E mais importante do que isso, de onde Donald Trump tirou primeiramente essa história de tarifas? E você vai se surpreender porque é surreal. Você vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Esses dois últimos assuntos foram os assuntos mais comentados aqui do canal essa semana. Tem vídeo aqui no canal a respeito disso. Recomendo que você assista. A respeito do Pirula, vocês sabem que ele sofreu um AVC, foi internado às pressas na UTI. Seus amigos tentaram ajudar, mas depois não falaram muito a respeito do seu estado de saúde, até para preservá-lo e preservar a sua família. E se não falaram a respeito do estado de saúde do Pirula, significa que nós já entendemos que a situação é realmente muito séria. E no dia de hoje, que é um sábado, eu gostaria de pedir a todos vocês que são aqui da minha audiência, caso possam, coloquem o Pirula na oração de vocês hoje. Não interessa se você gosta, se você não gosta do Pirula, se é seu amigo, se é seu inimigo. Isso aí não interessa de maneira nenhuma. A situação do Pirula pode acontecer a qualquer momento comigo, com você, com qualquer um. Orar pelo Pirula hoje é compreender que todos nós partilhamos deste vale de lágrimas aqui, das mesmas misérias, das mesmas vivissectudes, e que a vida neste plano só tem a nos oferecer, como em última instância, só tem a nos oferecer o pó, mas absolutamente nada, só o pó. Eu tive uma avó que sofreu um AVC, contei no vídeo que fiz a respeito do Pirula. Eu entendo o que é o sofrimento familiar. A minha avó ficou em estado vegetativo por 4 anos. Na família do Pirula, é uma mãe que sofre, é um pai que sofre, são irmão que sofre, amigos e familiares sofrem. Não entender isso é não partilhar da justiça que o Senhor nos ofereceu. Tá? Muitas vezes as pessoas acham que a questão é ser amigo ou inimigo. Isso tem nada a ver. A justiça, ela transcende isso tudo. Orar pelo Pirula, tá? É orar também por você que participa desse vale de lágrimas aqui. E nos momentos de dor, de aflição, que nós não sabemos o que fazer, quando um familiar aparece com uma notícia terrível, e isso acontece muitas vezes, é depender do Senhor quando nós não temos mais força para lutar por nós mesmos. É isso que significa colocar o Pirula nas suas orações hoje. Aprender a depender do Senhor. E caso você se sinta tocado, doe para a vaquinha dele. Eu vou deixar o link no comentário fixado e na descrição desse vídeo. A respeito do Ramsés II, ele entrou em contato comigo aqui. Eu prontamente oferecia tudo a ele que poderia oferecer, contato com advogado, etc. Né? E ele me contou que foi até o Podpah tentar conversar pessoalmente com os casos. Olha, não tem propósito disso, eu não sou nenhum foragido da justiça. Né? Trataram como um cachorro. Mandaram simplesmente alguém lá, um advogado, falar com ele e disse que vai correr o processo mesmo na justiça. E se eles escolheram esse lado, eles vão se ferrar.
Vão se ferrar porque é flagrante a injustiça do próprio processo. É flagrante a tentativa de vilanizar e criminalizar uma pessoa que simplesmente está criticando figuras públicas. É flagrante isso. E vai ficar muito feio para o Podpah. E eu vou fazer questão de fazer quantos vídeos forem necessários e, se essa audiência for gravada, de colocar ela aqui no meu canal. Porque quiseram essa desonra. E novamente eu repito a vocês, não tem nada a ver com ser amigo ou ser inimigo. Eu não ofertei também ajuda jurídica ao professor que estava sendo lá humilhado pelo Wilker Leão. Não interessa para mim, meu irmão. Se o cara é esquerdista ou não interessa se é meu amigo ou se é meu inimigo. Isso tem a ver com justiça. É a máxima do pensamento conservador, para que o mal prevaleça. E quando você vê uma injustiça, quando você vê o mal, quando você vê algo acontecendo, para que o mal prevaleça, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Eu não vou ficar de braços cruzados. Então, o Ramsés, ele me procurou no WhatsApp, falou assim, não é bem assim, Nando, eu gosto de você e tudo mais, tal. Não faz eu falei para ele, para mim não faz a menor diferença. Se você gosta ou não de mim, se você é ou não é meu amigo, se você é inimigo, se você é esquerdista, eu estou vendo uma injustiça sendo cometida. Eu estou vendo essa injustiça. É muito mais a respeito do que eu faço com isso. Você não precisa ser amigo, você não precisa ser inimigo, para, ao ver uma injustiça, uma difamação, uma mentira acontecendo, né? Ou partilhar da dor de uma pessoa, você precisa ser amigo, você precisa ser inimigo dessa pessoa. Foi isso que Cristo nos ensinou naquela cruz. E aquela cruz deveria ter sido nossa. É para aqueles que creram, que morreram com ele naquela cruz e que se tornaram novas criaturas. E não tem nada a ver com esse aqui fala palavrão, esse aqui não fala palavrão, esse aqui parece bonitinho, esse aqui não parece bonitinho. No vídeo do Ozzy essa semana mesmo, nós dissemos, ser cristão não é ser bonzinho, é ter a certeza de que a sua natureza humana é, por ela mesma, má. Ser cristão é reconhecer isso e saber que precisa de Cristo para sobreviver. Então o Ramsés ficou muito feliz porque depois do vídeo aqui do canal, rapidamente a vaquinha dele atingiu a sua meta, acredito que era de 40 mil reais. E ele falou que caso ganhe esse processo, inclusive ele vai ganhar esse processo, vai também processar o Léo Dias, que o tratou como um marginal, como um criminoso, e esse dinheiro todo será doado, né? Caso ele não tenha que pagar absolutamente nada para o Podpah, nem nada do tipo, será doado para instituições de caridade. Isso é a vitória dos justos. Interessa a sua amizade, não interessa a sua inimizade, não interessa se gosta ou se não gosta. Interessa que você fez aquilo que era certo, que você fez aquilo que era justo. Isso é o que interessa. Muito bem, a respeito do Donald Trump, é lamentável ver brasileiros defendendo essa que é uma das maiores agressões que um país externo fez ao Brasil de todos os tempos, talvez uma das maiores. Colocar uma tarifa dessas para tentar defender o amigo bandido Jair Bolsonaro e Donald Trump. E ele é tão covarde, Jair Bolsonaro é tão covarde, que não fala a respeito disso. Existem empresários brasileiros que vendem pescado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é responsável por importar quase 70% a 80% do pescado que gira no mercado interno americano do Brasil. O problema é que o pescado para chegar aos Estados Unidos vai de navio. E se vai de navio, ao chegar nos Estados Unidos, essa tarifa de 50% já incide sobre o pescado de hoje. Eles estão devolvendo tudo. O pequeno empresário está tendo que demitir. São pessoas vendo todos os seus sonhos familiares sendo arruinados agora. Já. E um merda como o Jair Bolsonaro não fala absolutamente nada a respeito disso. Nós podemos até entrar depois na questão do BRICS,
da cesta de moedas, mas as pessoas que falam a respeito disso, por exemplo, eles não entendem nem, você não sabe nem o que é o acordo de Bretton Woods, para querer falar a respeito de como o dólar também escraviza países como o Brasil. Para que os Estados Unidos saiam de uma dívida, ou para que eles inflem a sua própria economia ou saiam de uma crise, eles imprimem mais dólar. E isso fode países como o próprio Brasil. Mas o cara não entende nada, o cara sabe nem o que é acordo de Bretton Woods. Como assim perder o lastro no produto interno de um país, o lastro no dólar, e agora é um lastro fiduciário na própria credibilidade americana? O que é Bretton Woods? Você acha que o país que não sabe o que é o meu lanche, o seu lanche, vai saber o que é acordo de Bretton Woods? Nós podemos chegar nessa questão aqui. E algumas pessoas me perguntam, qual é a solução do negócio? A solução é que essa Gadolândia imbecil comece a cobrar vagabundos como Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, transformar isso em uma bomba política na mão deles, que eles precisem pedir ao Donald Trump. Cara, não faça isso. Não destrua brasileiros. Eles estão sequestrando o Brasil, eles estão sequestrando brasileiros para tentar livrar um bandido como Jair Bolsonaro da cadeia. E aí você vê um bando de imbecil que estava indignado lá com as taxas canalhas de um bandido como Lula e seu governo bandido, agora aplaudindo as taxas de Donald Trump de 50% em cima de produto brasileiro. A solução não é votar no político certo, é criar um ambiente político para que até mesmo o político errado faça a coisa certa. E qual é a coisa certa a se fazer agora? Todas as forças políticas se unirem para combater essa agressão que Donald Trump está fazendo ao próprio povo brasileiro. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz a respeito das tarifas do Donald Trump, eu recomendo que você assista, porque o que eles estão fazendo é usar o sangue massacrado de brasileiros para brigar entre si. E aqui, meu irmão, é todo mundo canalha. É Trump, é Lula, é Bolsonaro e tudo mais. Agora, você acha que essa história de tarifas surgiu do Donald Trump de onde? De onde é que surgiu essa história de tarifas? Você não vai acreditar. Eu vou deixar agora um trecho, né, de uma jornalista americana falando a respeito disso. Caso não seja possível, caso seja retido pelos direitos autorais, eu deixarei o link no comentário fixado, na descrição. Mas eu quero que você preste bastante atenção. Nós fizemos aqui as legendas automáticas, então tá aí para você mal legendado mesmo, só para você entender de onde Donald Trump tirou essa ideia de tarifa, e você não vai acreditar. Se esse vídeo foi de alguma forma importante para você no dia de hoje, por favor, verifique a sua inscrição, verifique a sua qualificação. Menos um dia para todos nós. Today, of course, you saw what happened in the markets. The Dow dropped more than 2,000 points today. Not a typo. Dow plunges 2,200 points. Yesterday and today are the first time ever that the Dow has dropped 1,500 points or more on 2 consecutive days. 1,600 points yesterday, 2,200 points today. The S&P 500 dropped 10% in 2 days. It dropped 6% today alone. Just for context, whether or not you watch the markets, whether or not you have any money in the markets or a retirement account or whatever, just to get a sense of the scale here, I'll give you 2 metrics here to get a sense of the scale. The first one is the circuit breakers. Do you know about this? The markets have circuit breakers that kick in when things go off a cliff. That's a mixed metaphor, but I think you know what I mean. They call them trading curbs, and they're these shutoffs that kick in automatically and basically stop the market. They stop people from trading for 15 minutes when things have gone unbelievably wrong. And where those circuit breakers kick in, like the threshold of how bad it has to be before the circuit breakers kick in, is when the S&P drops 7% from the previous day's close. Today, the S&P dropped 6%. Had we got to 7, we would have hit the circuit breaker. They would have turned the lights out on the market
to try to save us from ourselves.